Olá, boa noite. Nós estamos aqui começando mais um Tendências Globais, onde nós estamos falando sobre o renascimento dos sete montes, né? E isso é uma referência à sociedade, né? E uma sociedade como que formada por sete áreas, sete esferas, sete montes, né? No mundo tem sido dado vários sinônimos, né? Podemos dizer, para a mesma coisa. E esses sete montes, então, são o monte da religião, da educação, da família, que nós já vimos. E estamos agora no monte do governo. E depois vamos entrar no monte da economia, depois da mídia e depois da arte, celebrações, artes ou entretenimento. E hoje nós vamos continuar do assunto do governo e na semana passada nós falamos sobre a necessidade de transparência, principalmente, né, nas eleições. Nós falamos disso, né? Que às vezes pessoas boas, pessoas honestas, elas querem se candidatam ou querem se candidatar a algum cargo público e aí elas não conseguem serem eleitas por causa da corrupção, às vezes até mesmo na própria eleição, principalmente na contagem de votos. E eu estou aqui com o pastor Valdinei mais uma vez. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que você esteja aí atento ao assunto e isso possa abrir o seu entendimento e fazer uma diferença tremenda nessa área da influência da qual nós estamos tratando já há um bom tempo, né? E é um assunto importante, muito relevante. Queremos realmente chamar a atenção, né, da igreja, da família CCA e dos amigos, daqueles que estão acessando esta live, principalmente para você aí perceber como nós estamos entendendo essas questões, né, essas áreas da sociedade. E que solução, né, a igreja teria para ajudar a melhorar. Claro, nosso propósito é sempre melhorar. E não se esconder, né? Não se esconder, a igreja ter uma participação, ser ativa, proativa, né? Não sair daquela posição de que a igreja e política não se misturam, né? Deixa o espaço para ser ocupado por pessoas, às vezes, corruptas, pessoas inadequadas para ocupar aquela função. Então, a igreja, ela tem responsabilidade, sim, né, perante a sociedade. Eu, assim, nessa área da influência, eu me lembro de uma passagem bíblica que diz: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por domínio. Quer dizer, se você não põe o pé naquele monte, ele você fica deixa lá. o monte para outros, né? Exatamente. E aí nós somos governados, todos nós somos. Se bem ou mal, nós somos governados. Então, e a Bíblia diz, né, que feliz é a nação, né, que busca o Senhor, a nação que clama, a nação que se posiciona também com parceria, né, com Sim. Deus, para trazer a cultura do céu para a terra, para trazer a cultura do reino de Deus aqui para a terra. E, mais uma vez, quero deixar bem claro, não é por força, nem por violência, nem por corrupção, mas pelos preceitos, os valores essenciais da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, tudo o que nós queremos é mudar para melhor. Jamais o contrário. Você tocou num ponto sensível, né? Se for para a gente ser igual aos outros, não.
eu acho que aí não vai ter muita aí influência. não é sal, né? e nem é luz aqui na Terra, né? Exatamente. E nós vamos falar hoje sobre os 5 papéis primários do governo. Então, onde o governo precisa colocar a sua maior atenção. Primeiro, em relação à liberdade, né? A liberdade dos indivíduos, Das pessoas. né? Das pessoas, dos cidadãos da nação. E a liberdade, ela é um aspecto fundamental da essência de Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo, ele é o Criador do universo e de todos nós. Você pode imaginar se ele fosse governar à força, né? Mas não, Deus escolheu dar livre arbítrio às pessoas. Ele não obriga as pessoas a amá-lo, a servi-lo, né? Ele espera que isso seja uma resposta, De dentro né? pra fora, né? da pessoa para com ele, entendeu? Exatamente. Ele não se impõe. Então, seguindo esta linha e esse perfil do nosso Criador, nós também não podemos ser pessoas que se impõem. Então, nós precisamos aí respeitar a liberdade individual, né? E lutar por ela, para preservá-la. Preservar essa liberdade. Que E é muito liberdade é a atmosfera do céu. É assim que o reino de Deus opera, né? Em todos os lugares, né? Na Exato. nossa vida pessoal, no nosso casamento, na Na nossa religião, família, na nossa igreja, na escola, em tudo. enfim. Nós queremos que o Brasil seja defensor das liberdades individuais, tanto dentro das suas fronteiras como fora dela, porque as nações também se reúnem, né, para tomar decisões, e gostaríamos de ver, sim, o nosso governo tomando posição sempre pela liberdade das pessoas, E né? também não haveria crescimento sem liberdade. Não, porque Deus não abençoa a nação que não age corretamente. Assim como o indivíduo peca, Também. a nação peca. É. Entende? Nós temos só que é coletivo, né? E as decisões, como partem do governo, então não somos nós os cidadãos que estamos fazendo isso, mas se o governo faz, nós como se ele estivesse sofremos nos representando. por tabela. Ele está nos Exatamente. representando. Nós elegemos esse governo e colocamos lá. Então, eles tomam decisões, então o povo peca junto. Por isso que a nação precisa buscar a Deus, clamar a Deus, orar, interceder. E né? influenciar. E também. influenciar, porque o que nós estamos falando aqui é de influência, tá? Não é de imposição, não é de violência, é influência, ok? E se nós quisermos que o cristianismo seja respeitado, ele também precisa respeitar. Sim. Né? Nós já vimos aqui, quando estudamos o Monte da Religião, que grupos cristãos tomaram atitudes, né, inadequadas, completamente erradas, contrárias à palavra de Deus, e principalmente na questão da liberdade. Exatamente. Né? Impondo as pessoas, né, a serem cristãs, impondo para ir, né, ao templo, para cultuar, impondo. Não é assim, assim não vai funcionar mesmo. Né? E, então nós vamos falar da liberdade de religião, ok? É um direito, né, que nós devemos aí representar e apoiar. Sim. Né? Não é só a liberdade para nós, não. A liberdade ela é geral,
dentro da nação para as pessoas fazerem as suas escolhas. No nosso caso aqui, o cristianismo é a maioria na nação brasileira, né? Aí somando os evangélicos e os católicos, dá aí a maioria mesmo. Então, vejam, nós não podemos nos impor, maltratar, rejeitar, né? Ter aí qualquer sentimento, né, de repulsa, enfim, de rejeição. Então, devemos respeitar se queremos ser respeitados. Liberdade de expressão. Então, o governo tem essa função também, esse papel aí de, né, promover essa liberdade de expressão. E ela também aí tem uma alta prioridade. Hoje, com a internet, né, incluindo as mídias sociais, isso assegurou, né, que muitas vozes hoje podem falar, que antes não tinham condições, porque o tempo na televisão era impossível, né, para a grande maioria. E hoje não, né, abriu essa porta. E hoje quase todo mundo pode falar, né? Eu acho que a gente tem que preservar o direito a expressar a sua opinião, a sua posição. Nós só não podemos aceitar a agressão. Sim, claro. Seja com palavra, com atos, né? Cercear o direito de manifestação. Isso faz parte da vida e a sociedade deve preservar isso. E se as pessoas não puderem falar, então o contrário disso é opressão. Exatamente. Então é opressão da liberdade de expressão. O direito à informação, direito a oportunidades, faz parte da maturidade de uma nação. Sim. E a mídia social, ela precisa de algum policiamento, nós sabemos disso, né? Acho que toda a vida coletiva precisa disso, né? Porque as forças demoníacas também usam, né, a mídia social. E outra liberdade que o governo precisa também cuidar é da liberdade econômica. Então, igualdade, né, de oportunidades e direitos. E também é importante, e as leis elas devem ser promulgadas para facilitar isso, né, evitando os monopólios. Exatamente. Né? E que só uma minoria tenha a oportunidade de prosperar, enquanto a maioria paga o preço, né? Mas muitas olha, vezes. Uma nação é abençoada quando todos ganham dinheiro, quando Sim, todos quando têm oportunidades. Todos prosperam. Quando todos prosperam. Não é quando uma minoria domina, né, a economia. Tem que abrir espaço para todos. E aí sim é uma nação justa e compete ao governo. E nós temos que preservar o direito à livre iniciativa. É outra liberdade, que é a liberdade de investir, de ter o seu negócio, de trazer bens. Facilitar também, de facilitar, né, de essa apoiar. burocracia Exatamente. E tudo mais. Então, isso deve ser preservado também. Outra área que nós vamos falar, nós falamos de liberdade, agora nós vamos falar de segurança nacional. Então, existe aí a necessidade, é claro, de manter, né, todo o território nacional em segurança. E isso requer que as Forças Armadas sejam equipadas, né, para atuar nos casos de necessidade, como nós já vimos em várias ocasiões aqui, né, nos últimos tempos. Se a gente calcular o perímetro das nossas fronteiras do Brasil, é enorme. É extensa. É montanha, é mato, é mar, tem de todo tipo. Uhum. E o treinamento também é fundamental, né? Sim. Porque, veja, Ney, se nós precisamos ter o território nacional em segurança, se não fizer investimentos também nessa área, nós vamos ficar à mercê, né? Olha, eu chamo a atenção para um ponto. A nossa vigilância por mar, que é a marítima, ela é muito deficiente. Passa tudo. Então,
Se você não ajuda a Marinha brasileira, como é que ela vai desempenhar o papel dela? Exatamente. Então, Ou ficar aí com os seus equipamentos sucateados, né? mas né, hoje tem pirata em todo lugar, tem Enfim. contrabando em todo lugar. A outra área que o governo deve também prestar atenção é a área da economia. E parte, né, da atribuição do governo é proteger e fomentar a economia nacional. Sim. Então, Exatamente. jamais prejudicar a nação em favor de interesses De minorias, né? minoritárias aí, entendeu? De grupos pequenos, né? Enfim. E com lobby, e muitas vezes envolvendo Opa. corrupção. Exatamente. Então, é próprio de Satanás matar, roubar e destruir. Mas os que estão do lado de Deus, os que buscam a Deus, o nosso Deus é um Pai que ama, que cuida, quer o melhor para todos, né? É um Pai que quer curar, que quer prover. E Deus ama doar, Deus ama prover, Deus ama sustentar. Por exemplo, um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, que quer dizer Deus é provisão. E Davi expressou isso muito bem quando ele, ao escrever o Salmo 23, né, no versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, se nós tivermos um governo temente a Deus, que, né, as autoridades que lá estão se interessem, amem o seu próximo, né, querem o melhor para todos os cidadãos brasileiros, né, a justiça, a distribuição correta, né, dos recursos. Então nós vamos ver aí uma nação próspera, uma nação que ela não tem só para ela, mas ela tem para ajudar outras nações. Porque assim como o indivíduo, ele precisa amar o seu próximo, ele precisa se compadecer da necessidade de outras pessoas, também a nação em relação a outras nações. Que é um às vezes nações normal. que, né, sofrem flagelos, terremotos, então precisa de socorro. E Deus se agrada quando a nação ela tem esse coração, né, voltado para ajudar outras nações. E não aqui nós, muitos, né, egoístas, dizendo: para quê? Vai gastar o nosso dinheiro, vai desperdiçar lá fora, vai ajudar. Né? Isso vai na mesma linha da doação que nós fazemos como filhos de Deus de forma individual, mas nós fazemos de forma coletiva também. Então o governo precisa se compadecer, né, dos mais necessitados, foco neles, né, para socorrê-los, para ajudá-los, porque aí sim nós erradicamos a miséria extrema, né, da nossa nação, o analfabetismo, as oportunidades surgem para todos, e isso agrada a Deus, porque Deus é assim. Eu sou um defensor da livre iniciativa, né? Porque quando as pessoas investem, elas desenvolvem iniciativas, empreendimentos, a nação enriquece. Ah, sim. Entendeu? É dando que se recebe. Agora, com Deus é assim que funciona. Quando o governo ele quer só trabalhar com caridade, assistência social, Bolsa Família e coisa do tipo, a nação só afunda. Nós sabemos que também temos que tomar cuidado aqui com aquele outro viés, né? Que é por exemplo, a compra de votos. Aí já demagogia. É com outra finalidade, tem outro propósito. Nós não estamos falando disso. Exatamente. De jeito nenhum. Há momentos que a gente vai fazer isso
E o governo tem que fazer isso. Não só ajuda internacional, como ajuda nacional. Ajuda nacional. Se Como você- agora, por exemplo, o coronavírus, o governo não Exatamente. entrou aí com uma ajuda, né? Mas pras isso não pessoas. pode se transformar num objetivo político-partidário, Sim, demagógico, porque a nação ela não vai se desenvolver. Não, porque Não isso vai. daí não incentiva a pessoa a crescer, né? A ser trabalhar, a trabalhar, ter ser autossuficiente, qualificação, né? Ser proativa. Exato. Não, isso não funciona. Nós precisamos rever. Agora, como vai distribuir, a quem vai distribuir, Sim, né? com Aí, justiça, com e justiça com e tudo mais, transparência é e claro. tudo mais. Exatamente. E nós, aliás, sabe, a gente fica assim, mas veja a situação que está o nosso país. Como que vai, né, exercer misericórdia e ajudar todos os pobres e tal? Veja, há muitas maneiras de se ajudar. Primeiro, pela educação. Né? Você serviços básicos aí, né? Você resgata uma nação pela educação, né? Com formação, mão de obra, profissional, etc. Então, veja, há como fazer. Há como fazer. Não é porque há corrupção, há má distribuição, que nós vamos falar, não funciona. Não é assim. Nós precisamos ir influenciando até que a gente consiga que filhos e filhas de Deus estejam ocupando funções nesse monte do governo. Aí será tudo mais fácil, né? E nós precisamos também imaginar que o provedor é Deus. Porque é claro que tem a força trabalhadora, né? Os cidadãos precisam trabalhar, sim, claro. Jamais somos pela preguiça. Mas, por exemplo, Deus pode estar aí, né, para trazer a descoberta de tantos tesouros aqui dentro da nossa nação que nós não podemos nem imaginar. Só dois aí que tem um valor muito alto no mercado é o grafeno e o nióbio. Exato. Sabe? Não, e tem coisas ainda por descobrir. Isso. Né? Para citar dois aí que às vezes a pessoa nem imagina e que essa alta tecnologia vai demandar demais. Hoje eles podem, né, pela tecnologia, descobrir o ouro, onde tem ouro, né? E aí isso daí já é comprado, comercializado até antes da extração. Agora, quando você fala de manutenção, mercado futuro, de manutenção das nossas fronteiras, quantas notícias chegam até nós dizendo de contrabando de recursos naturais do nosso país para fora, que a gente nem fica sabendo. Estão roubando a nossa riqueza. Aliás, desde o descobrimento. Né? É impressionante como essa terra é próspera. Exatamente. Como é que não porque quebrou ainda? Tanto que ela foi saqueada e é saqueada e ainda há recursos abundantes na nossa terra. Pensa na madeira, né, que já saiu do Brasil. A madeira que já saiu, o ouro que já prata, saiu, pedras né? preciosas enfim. Um monte de coisa. Né? Eu até estive numa região da Amazônia em que o maior motivo, né, de acidentes aéreos lá era a queda dos aviões por excesso de peso de ouro contrabandeado. Pois é. Agora, precisamos ou não Como que pode? de vigiar as nossas fronteiras? Sim. Para que a nossa riqueza não vá embora. Nós precisamos ter um exército, sim, bem armado e cuidando das nossas fronteiras aí, né? E para, vamos dizer, reduzir ao máximo esse contrabando. Agora, todo esse tesouro, que aí eu vejo a provisão de Deus para a nação brasileira, ele pertence às futuras gerações, não é só nosso, não. Né? Nós temos que deixar um legado, né? Para a futura geração. Mas primeiro, sabe que nós precisamos ser bons cidadãos.
Porque a mudança de uma nação começa pela minha mudança, pela sua mudança, entende? Porque quando o indivíduo muda, a nação vai mudar. E por acréscimo, a influência vai crescendo, né? Exato. Veja, vamos olhar agora para os direitos humanos. E queremos que o Brasil também seja modelo, né, nessa área aí dos direitos humanos, que diz que todos os homens são iguais, né, foram criados iguais, com direito à vida e com liberdade de ir e vir e outras afirmações aí da nossa própria Constituição. Então, veja, né, que o governo aqui defenda, sim, né, esses direitos humanos, que o governo possa tomar uma posição contra o trabalho escravo, Sim. né, que isso não abençoa, mas amaldiçoa a nação. Toda humilhação à mulher, ao idoso, às crianças. Também. São os grupos de risco. A Bíblia, ela sempre recomenda, né, o cuidado o estrangeiro que com o está na nossa terra. estrangeiro que está na terra. Quantos bolivianos tem em São Paulo com trabalho escravos? A gente sabe disso. Então, né? Que veja, trabalha né? praticamente pela comida. Erradicar essa exploração, porque isso não agrada a Deus. Uhum. E quinto, que o Brasil seja um lugar de grande miscigenação, né? Então, que o Brasil continue aberto aí para receber pessoas do mundo inteiro sem preconceitos. Que tenha suas portas abertas para aqueles que estão desesperados, com fome e ansiosos por liberdade e uma oportunidade de viver com dignidade. Né? Então, essas pessoas só fogem das suas nações. Olha o caso da Venezuela. Que a situação lá está impossível. Da Venezuela, eles foram para onde? Para a Colômbia e para o Brasil. É a fronteira aberta, que para eles é para onde eles vão, né? E o governo brasileiro, foi muito liberal, muito... Né, nessa parte. Houve grupos distribuindo, né, alimentos. Porque tem eles. país que coloca a força armada na fronteira e fala, se passar, morre. Então a gente vê a crise, por exemplo, ali na Turquia, onde esse tipo de postura é muito radical, né? Ali nós temos a Síria com a Grécia. Isso não agrada a Deus. Então, assim como nós, como indivíduos, tudo que vamos decidir, nós sempre pensamos, nós cristãos pensamos, o que Deus diria dessa decisão? Ele aprova, ele não aprova? Está de acordo com os valores do seu reino? Então, veja, o governo deve fazer a mesma pergunta. As pessoas em posição de autoridade devem fazer essa mesma pergunta. E a própria nação de Israel foi peregrino também em outras terras, né? No Egito, por exemplo. Sofreu, Exato. né? Então, por que você vai mudar agora, né? Tiveram essa experiência, tiveram na Babilônia, tiveram no Egito, quer dizer, eles, na Síria, vários, né? Conheceram cativeiros, né? Exatamente. E... Agora, devemos ter um pouco de cuidado com essa questão da migração, né? Por causa do terrorismo que cresceu muito do último século para cá. Sim, mas é o serviço de inteligência, né? Deve aí cuidar dessa área, né? Com muito que detalhe. Essa é uma fronteira não só externa, né? Como interna também. Não é porque corremos o risco que vamos fechar totalmente. Então, isso deve ser feito aí com muita sabedoria, né? Com muito discernimento e principalmente com uma capacitação que venha de Deus. Porque uma coisa que também nós vamos falar é que os governos precisariam buscar ajuda dos profetas da nação. Que Deus fala aos seus servos, os profetas, né? E os reis e os governadores, né? Aqueles que
puseram pessoas, né, desse tipo perto deles, governaram bem melhor. Porque aí o profeta recebe direto de Deus e passa para o governante. Olha, uma coisa interessante com essa mobilidade social que nós temos, né? O Espírito Santo falou para mim, conversando aqui, está me falando aqui o seguinte: a ciência brasileira, a tecnologia, a educação brasileira cresceu porque brasileiros foram estudar lá fora e foram recebidos, absorveram conhecimento e abençoaram a nação brasileira. Voltaram, né? E voltaram. Quer Investir, dizer, né, na educação, na formação, né, de pessoas. E olha, a China é o que é hoje porque muitos chineses, e a mesma coisa com a Índia, foram estudar nos Estados Unidos. A gente tem que reconhecer essa questão. Essa troca, né? Que há entre as nações. Isso é muito importante. E os Estados Unidos é uma nação aberta, né, para receber os estrangeiros. Abençoa o mundo inteiro essa nação. Enquanto que a gente não vê isso com outras nações, que poderiam também, né, fazer a mesma coisa e não fazem. Renascimento do sistema penal. Então, é uma outra área. Essa também deve ser uma prioridade aí de reforma para o monte do governo. E tem a ver com as prisões, com as penas, com a punição e reabilitação. Então, né, de acordo aí com Mateus, capítulo 25, versículos 32 a 46, que você depois pode ler, nós vemos que o coração do nosso Pai, né, celestial, está bem perto, bem próximo, né, dos presos, seja qual for a ofensa ou a falha que eles cometeram, tá? Deus não extermina o que a pessoa errou. Ele sempre dá uma outra chance. Né? E essa é uma situação bastante grave em qualquer nação. Em qualquer nação, muito delicada. E aí só trazendo o céu para a terra, tá? Porque senão, humanamente falando, né, seria impossível. E nós sabemos que os nossos sistemas, né, o sistema penal tem muitas falhas. Muitas injustiças. Excesso de lotação, que são cometidas, né, ali. E um forte, então, movimento de reforma vai começar nessa área dos direitos humanos dos detentos. E a forma como uma nação trata, né, os seus presos é um indicador, né, da qualidade dos direitos humanos básicos dessa nação, o quanto ela respeita. Por exemplo, há coisas que deveriam já ter sido até eliminadas, né, de dentro de um presídio. Por exemplo, o banho coletivo, né? Isso tem facilitado muita violência, agressão sexual. Isso causa traumas, causa, né, aí feridas emocionais. Essa pessoa ela vai sair um dia da prisão, vai voltar para a sociedade, mas como ela vai voltar para a sociedade? Pior do que ela entrou na prisão? A prisão serviu ali só para aprender mais ainda o que é errado, porque o lado da reabilitação precisa ser mais desenvolvido, né? E tem o lado do grupo organizado que existem nas prisões, né? O Brasil tem que ter uma administração com certas pessoas que estão na liderança de grupos organizados, distribuindo para prisões federais, tirando do meio por causa de influência, continuam fazendo as coisas de dentro do presídio. Quer dizer, estão dentro da cadeia, mas comandando grupos não fora. Não é fácil, né? E corre risco quem mexe com esse tipo de coisa. Então... Mas não pode fugir Sim. do problema. Fugir do problema não é a solução. Nós temos que encarar o problema.
Nós temos que ver como podemos influenciar nessa área. E aqui, Ney, eu trago uma palavra. Não basta o cristão ir lá na prisão, fazer uma visita, levar sabonete, levar lá, né, itens é válido, mas isso não resolve o problema. O problema continua. O problema só se resolve com mudança de mentalidade, de leis, né? E para que realmente... De gestão, né? Gestão e supervisão e tudo isso, né? E muito mais pela educação das nossas crianças. E outra coisa, né? As crianças, por exemplo, elas já precisam ser assim tratadas, cuidadas, desde o seu primeiro contato com o que é ilegal. Por exemplo, porque as crianças, eles começam muito cedo, são pré-adolescentes e já estão traficando, já estão sendo mula, já estão sendo... Não é? Sim, em porta de escola isso acontece. Entendeu? Muito. Então, precisamos ter aí uma assistência, né? Nessa área e com mudanças mesmo. Porque tem que ser uma programação inspirada por Deus, viu? Tem que ser nos valores da palavra de Deus, para que as pessoas realmente elas sejam reabilitadas, para que elas saiam, né, ali do sistema penitenciário, pessoas que estudaram, que se profissionalizaram, que se educaram. Entende? Então, a prisão, para reabilitar, ela tem que já preparar o preso para quando ele sair de lá, ele já ter uma ocupação, ele ser útil na sociedade. Né? Aí entra todo o homem por inteiro, né? Espírito, alma e corpo. E é muito fácil você regredir aos velhos costumes, né? Sim. Pela própria pressão, né, que o presidiário vai ter fora da prisão. Né? Então, veja, Ney, a coisa séria, ela é prática, mas se cada um fizer a sua parte, o todo será feito. Veja, nós aqui, eu pessoalmente, né, mandei um senhor para uma reabilitação por alcoolismo e drogas. Essa pessoa ficou internada 9 meses, nós colaboramos com a internação dele mensalmente, cuidamos das suas necessidades de remédio, roupa, itens de higiene pessoal, de limpeza, e durante todo esse período. Aí teve alta, saiu. E aí ele me procurou, ele falou, e agora, o que eu faço? Eu não posso ficar na rua, eu não posso ficar à toa. Né? O meu cantinho onde eu morava, eu vendi porta, vendi janela, vendi fogão, vendi cama, vendi tudo para comprar droga, para comprar bebida. O que eu fiz? Eu falei, vem para minha casa e vai cuidar do meu quintal. Eu nem precisaria todo dia. Por quê? E ele disse, se eu tiver muito dinheiro na mão, eu vou voltar ao que era. Falei, não, chega para perto, vem aqui e fica perto da gente. E desde que ele saiu, isso já tem não sei quantos meses aí, saiu da internação, ele está próximo de mim. E eu fico supervisionando, né? Se ele está tendo recaída, se ele está tendo problema, os remédios que ele precisa tomar, entendeu? Então, ele vem, come na minha casa, no dia que ele trabalha. Isso é influência, isso é ajudar, isso é cuidar do outro. Agora, se eu falasse, não, vai, se vira, volta. Já não é problema meu. Já então, estaria na sarjeta de novo. De novo. Entende? Tem que ter vontade, paciência... E se envolver com as coisas. E se envolver, não adianta você ficar... Correr do problema não vai resolver. Entende? Então, e Deus nos dá essa graça, viu? E você faz com alegria. O fato de você ver uma pessoa se restaurando como ser humano, vale a pena.
Vale a pena. Sai do egoísmo, sai, né, dessa vidinha, só você, entende? Pensa mais no outro. E quanto mais você dá, mais você recebe. Porque Deus, Ele é abençoador. Então, quem abençoa é abençoado. Essa é a nossa cultura, né? E falando nisso, eu estou vendo o Minoro ali. Minoro, eu tomei uma decisão na minha vida de poupar, mexer nos meus gastos para sobrar mais, para mim ajudar mais pessoas. É intencional, é propósito. Não é só economizar, né, só para investimento. Não, tem outro lado da equação que a pastora acabou de citar o Aí exemplo, ajudar o né? pobre. Exatamente. Que faz parte da nossa, né, formação aqui cristã. E a igreja tem que se envolver mais com Tem isso, que né? se envolver. A área social tem que se envolver mais. Sabe? Só lá dar uma esmolinha e vai embora é muito superficial, né? E nós temos uma associação que trabalha nessa área, né, pastor? Sim, eu trabalho desde 2001 na entrega do Viva Leite, né, para as famílias. Nós temos aqui no Mogi Moderno mais de 130 famílias. Distribuímos de alguma alimentos. Forma você acaba ajudando. Eu trabalho semanalmente na entrega de alimentos, encaminhamentos que nós fazemos, né, na área da medicina, enfim, daquilo que eles precisam. Né? De várias formas nós ajudamos. Mas isso é outra... Não, mas só para mostrar para eles que a gente não fica parado, a gente está sempre trabalhando. E para encerrar, vamos falar sobre a reforma do lobby, né? Também aqui, principalmente entrando na área de campanha, nós estamos aí numa reta final de eleição aí, né, para novembro. E o lobby são aquelas pessoas contratadas por empresas, né, grandes corporações, e que se apresentam aí perante os políticos na esperança de alterar ou manter leis a seu favor. Não há nada de errado de uma grande empresa solicitar aí algum ajuste, alguma ajuda, alguma mudança na legislação que seja correta, ok? Mas se entrar a questão corrupção, dinheiro, então aí a contaminação já aconteceu, né? Já aconteceu. E nós sabemos que isso tem sido uma coisa que tem crescido e principalmente nas nações chamadas democráticas. Porque algumas nações que se dizem democráticas não passam de uma máfia, na verdade. Né? Então, por exemplo, né, na campanha eleitoral, de onde vem, né, o suprimento, né, para o gasto de campanha do presidente da República, do governador, do prefeito, do senador, do deputado federal, estadual, do vereador, por exemplo. Né? Se tem aí o governo, ele passa um fundo, né? Mas é um valor baixo, né? Não poderia assim... A nação talvez não teria recurso suficiente para bancar. Isso, né? Então, aí, por exemplo, aqui no Brasil, né, empresas não podem fazer doação, mas a pessoa física, sim. Agora, é tão difícil controlar, porque o que acontece, né, na área do lobby é que os grandes, né, empresários, aqueles que têm interesses, né, próprios aí em relação a pegar serviços do governo ou sempre tem interesse, entendeu? Né? Da prefeitura, entram com recursos para a campanha, mas eles não dão esse recurso a troca de nada. Então existe aí uma barganha.
E aí, depois da pessoa eleita, ela não pode dizer, não, agora isso que você está me pedindo é errado, eu não vou fazer isso. Criou um vínculo. Para ele sair fora, teria que devolver tudo aquilo que recebeu. Sei lá, talvez, né? Nem sei. É complicado, mas eu assim... Mas é uma área que Deus vai entrar e o povo de Deus vai mudar isso. Por quê? Porque nós precisamos não só levar boas pessoas para esta área do governo, né, para que a corrupção realmente, se não zerar, pelo menos caia a níveis, né, o objetivo bem baixos. É sempre diminuir. Sempre diminuir e nós termos governos mais justos, tá? Então, precisamos realmente aí, é difícil, é impossível aos olhos humanos, mas para Deus não é. E nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui a serviço dEle. Qual o motivo, a razão da minha vida aqui na terra, se não é fazer o bem? Não tem outra coisa para ser feita aqui, entende? Então, nós precisamos, sim, esse é uma área que a gente fala, não tem mais jeito, a coisa está ruim demais, só vai piorar. Não engrosse a fileira de pessoas que falam assim, né? Mas seja aí profético, fala a palavra profética, fala a solução do problema, que Deus moverá os céus e a terra para trazer mudança. Deus remove quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. E Ele põe quem Ele quer também. Que quando Deus age, ninguém pode agir contra Ele, porque não é maior que Ele. Não é verdade? Então... nós confiamos em Deus. E nós precisamos de todas essas reformas, sim, e que elas aconteçam, que elas venham o mais rápido possível, né? Não sei se vamos ver tudo isso aqui na nossa geração, mas o que é da minha parte, eu tenho que fazer enquanto eu estou vivendo aqui. Depois que eu me for, aqui não vou interferir mais, entende? Né? Vou estar vivendo agora, vou passar a viver no reino de Deus, literalmente. Mas quem está na terra está aqui porque foi criado por Deus com um propósito específico: fazer o bem, amar a Deus e amar o próximo. Entende? Então, a razão da sua vida, o propósito da sua vida é esse. Você não pode fugir desse chamado. Não pode se omitir. E quanto mais nós damos e quanto mais nós ajudamos, mais Deus nos abençoa. Ok? Essa é uma equação bacana que funciona. E também ser profético aqui na terra, né? Falar em nome do Senhor Jesus Cristo e ver realidades transformadas, ok? E tem alguma pergunta? Não? Ver o público que nos acessou hoje. Agradecemos a presença aí de todos vocês, né? Que, o Júlio, o Marlon, que esse Alexandre, assunto possa, Elza, né, despertar aí o seu Luiz, interesse, você possa ler mais sobre isso, ouvir, acessar mais sobre esses temas. Há várias pessoas na internet tratando também desses assuntos e... eu, principalmente, gosto muito de ouvir J.B. Carvalho. Ele está bem, assim, né, dentro desse tema, falando sobre isso. E você pode se enriquecer mais ainda ouvindo, né, essas outras pessoas também, ok? Mas aqui na CCA é uma nova mentalidade que nós estamos trazendo. Deus abençoe todos vocês. Tchau, pessoal.